Vamos abrir aí, né, aqueles irmãos que têm o catecismo maior aí nas suas Bíblias, ou que trouxeram separadamente o catecismo maior. E antes de nós entrarmos, como nós havíamos dito anteriormente, nos 10 mandamentos, nós estamos cumprindo um percurso, né, para entendermos a perspectiva da lei como um todo. Essas perguntas anteriores aquelas que se referem aos 10 mandamentos especificamente, ela nos prepara para isso. Então, o Rodrigo, nas semanas anteriores, ele estudou com a igreja pergunta 91, qual é o dever que Deus requer do homem, né? E aí nós vimos que o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. E hoje, na pergunta 92, diz assim: o que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de fé, sua regra de obediência? Então a pergunta, a resposta do nosso catecismo maior é a seguinte: o que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de fé? A regra de obediência revelada a Adão, no estado de inocência, e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral. No breve catecismo você vai ter somente isso. A regra de obediência revelada foi a lei moral. O catecismo maior é mais abrangente. E a gente percebe aí que entre esse espaço aí, né, que nós acabamos de ler, no estado de inocência, a todo o gênero humano que é separado aí, os irmãos que estiverem por vírgulas, eles são explicativos, circunstanciais, a gente vai ver isso. Então a regra de obediência revelada a Adão foi o quê? Foi a lei moral. E o desenrolar do catecismo maior vai explicar de forma mais pormenorizada como essa regra, ou por que ela foi revelada, como essa regra moral é revelada, ou o seu porquê. Então vamos entender o que o nosso catecismo quer nos mostrar com essa resposta, abrindo os seguintes textos. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Deixa eu botar aqui. Aqui, Gênesis 1, 26 e 27. Então, repetindo, o que Deus revelou ao homem, né, no princípio, como regra de obediência, foi a lei moral. A gente vai perceber que no estado de inocência, ali dos nossos primeiros pais, e essa expressão estado de inocência, ela se refere à maneira como eles foram criados, que foram criados sem pecado. Então, todo o gênero humano estava ali representativamente em Adão, como cabeça federal da raça humana. Então, além do mandamento especial, nós vamos ver, que era não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor deu uma regra estabelecida. E que regra é essa? A lei moral. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O homem é criado à imagem de Deus, com uma natureza moral. E isso é interessante nós percebermos por quê? Porque ao criar o homem, e ao Senhor, no momento em que Ele sopra nas narinas, fôlego de vida, Ele transmite aquilo que é dele, que é essencialmente divino. Na teologia nós estudamos, já falei aqui, atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Então, o homem passa a ser alma vivente a partir da natureza divina. E por causa dessa natureza, a lei moral é gravada no coração dele. Porque isso faz parte da natureza divina, uma natureza moral. Olha o que diz aí o texto da Escritura. Também disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus cria o homem e coloca dentro dele o sopro de vida, dentro desse sopro de vida vem acompanhado a lei moral, que foi gravada no seu coração. Por que essa lei moral vem gravada? Porque ele é a imagem de Deus e Deus tem essa natureza moral. É interessante porque a gente às vezes não percebe o que as palavras significam no texto bíblico. E há uma ligação bastante significativa entre esse momento e a queda. Quando Satanás tenta o homem, ele diz assim, lá no verso 5, ele diz assim, capítulo 3, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva eles foram tentados por Satanás. De que forma? Eles foram tentados da seguinte: vocês vão ser como Deus é. Era isso que Satanás estava dizendo para eles. Mas eles já eram como Deus ou como Deus é. A palavra imagem significa representação. No nosso dicionário, reprodução, imitação de forma de uma pessoa ou de um objeto. É o reflexo. O homem foi criado no reflexo de Deus. Ele é uma reprodução de Deus. Ele é a imagem de Deus. Em que sentido? Porque ele carrega dentro de si a natureza divina. Em que sentido? Nos seus atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis, como justiça, amor, inteligência. E isso são representações da natureza divina. Então ele foi criado à imagem de Deus. E Satanás o tenta para eles serem aquilo que eles já eram. E com isso, o Senhor coloca neles uma natureza moral, que é algo exclusivamente da natureza divina. Abram aí Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Por receberem essa imagem de Deus, consequentemente, essa natureza moral de Deus leva consigo a lei moral que é gravada no coração do homem. Essas são as implicações da criação do homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Que imagem é essa? Aquilo que reflete o Criador, aquilo que imita o Criador. Esses atributos comunicáveis, santidade, bondade, justiça, retidão, essas coisas foram transmitidas. E a lei moral foi gravada no coração do homem. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Às vezes a gente não para pensar como é que essa lei moral ela foi gravada no coração do homem. Como é que ele recebe isso? Ele recebe isso na criação. É ali na criação, quando Deus sopra esse sopro de vida nele, transmite atributos, ele transmite um pouco da sua natureza para o homem. Não é à toa que lá em Atos, quando Paulo está diante lá do Areópago, né? E aí ele cita um poeta grego que diz assim, que em Deus
nós nos movemos e existimos. Essa ideia de que a nossa vida ela é sustentada completamente por Deus, porque é Ele quem nos dá esse sopro de vida. Mas é interessante a gente observar aqui que nesse comentário do Catecismo Maior, ele faz a seguinte colocação: de que modo foi a lei moral dada à raça humana? E aí ele responde, ele diz assim: no estado de inocência, pela revelação natural, quando foi criada a raça humana, tinha essa lei gravada em seus corações. Não era necessária uma revelação especial da lei moral, pois ela foi escrita por ele em suas naturezas, enquanto o homem não havia caído em pecado. Não havia necessidade de uma revelação especial da lei moral. Interessante nós pararmos para pensar do que essas palavras significam. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que o homem recebe essa lei moral no seu estado de inocência. Então Deus cria o homem sem pecado, Ele cria o homem em santidade, e pela revelação natural, ele iria ter conhecimento de Deus, porque a lei de Deus estaria gravada no seu coração. Então ele iria olhar para as coisas que foram criadas, e a partir daquilo que fora criado, ele ia ter um conhecimento de Deus, ele ia ter uma comunhão com Deus. Aquilo serviria como um elemento de edificação para a vida dele. Por quê? Porque não havia o pecado. Então a revelação natural era uma revelação que falava ao coração do homem, porque esse coração, ele tinha a norma da lei gravada nele. E nesse momento não havia uma necessidade de uma lei, de uma revelação especial da lei moral de Deus. O homem não tinha necessidade de saber que matar era pecado, e outras proibições ali no decálogo. Por quê? Porque ele não tinha pecado, a lei de Deus estava gravada no seu coração, a revelação natural falava a respeito de Deus, aquilo que era suficiente. Então eu tenho aqui uma opinião minha a respeito disso. Diante disso, parece que o homem ia crescer no conhecimento de Deus através dessa lei natural gravada no seu coração, sendo estimulada pela presença e comunhão com Deus ali no Éden. Então, a palavra de Deus fala ali em Gênesis capítulo 3 que o Senhor se apresentava na viração do dia, e eles ali tinham um contato face a face com o Senhor. E nesse contato, a experiência que eles tinham com Deus, por causa da lei que era gravada no seu coração, provavelmente faria que esse conhecimento ele fosse aprimorado, ele fosse progressivo. Então nós percebemos aqui no Éden que não só foi essa lei que Deus, a lei moral, ela se manifesta de várias formas ali. Às vezes a gente pensa que somente ali no Pacto das Obras Deus dá aquela proibição, mas se nós formos olhar, abram aí o Gênesis capítulo 1. Mas se nós formos perceber, existiam outras regras que Deus estabeleceu ali no Éden que estão presentes aqui. Verso 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Isso era um mandamento de Deus. O Pacto das Obras se firmava nessas coisas e a lei moral estava subentendida aí. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Também era um mandamento de Deus para com o homem, no Pacto das Obras. E a lei moral fundamentava esses mandamentos. Um outro que nós percebemos aqui, o matrimônio.
Por isso deixa o homem ordenanças. Né? E a gente vai até falar sobre isso mais adiante, né? Como que a família representa reflexo do relacionamento de Deus com a sua igreja. Quando um homem decide não se casar ou não constituir família, ele está se privando de uma experiência tá? Extremamente importante na sua vida, que demonstra o relacionamento de Cristo, de Deus, com o seu povo. Essa é a primeira maneira de nós experimentarmos o relacionamento de Deus com a sua igreja, é através da vida familiar. Né? Deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher. E quando um homem opta em não se casar, quando ele é chamado para isso, nós podemos ver isso muito claramente no apóstolo Paulo, ali no capítulo 7, é por causa do reino de Deus. Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo deixa o Pai, né, abandona a sua glória, se transforma, se faz homem, mas ele não se casa. Por que ele não se casa? Porque a perspectiva dele era o reino de Deus. Mas o natural nosso é que o homem se una a uma mulher e se torne uma família. E nessa família você vê o reflexo do relacionamento de Deus para com a sua igreja. Quem é privado disso deixa de ter essa experiência. Quem se priva, né, dessa experiência está deixando de experimentar o relacionamento de Deus com a sua igreja. Então nós percebemos que na criação o homem recebe essa lei moral. Essa lei moral é colocada no coração dele e ela é turvada, ela é obscurecida por causa do pecado. Né? Por causa do pecado, aquilo que, por exemplo, antigamente era suficiente para que o homem pudesse contemplar e gozar da comunhão com Deus, hoje em dia já não é mais possível por causa da queda. A revelação natural não tem mais efeito. Por quê? Porque a lei moral que existe no coração do homem, ela hoje está turvada. Ela existe, ela permanece, mas ela está turvada. Ela foi corrompida, né? por causa da queda. Aí há uma necessidade de uma revelação especial. Uma revelação fora da revelação natural. Porque essa revelação natural agora, ela não tem capacidade para mostrar a realidade em que o homem se encontra, a necessidade que ele tem de Deus, a necessidade que ele tem da expiação. Essa revelação natural, ela não apresenta Cristo como mediador. Há uma necessidade, por isso e por outras circunstâncias, de uma revelação especial. E mesmo porque a revelação natural, a lei moral que existe no coração do homem, ela pode ser o quê? Mitigada. Ela pode ser calada pelo pecado que existe dentro do homem. Aí a necessidade da revelação especial. Uma revelação que o homem não pode alcançar. Um conhecimento que ele não pode alcançar agora. Porque ele não tem uma comunhão como tinha no Éden com Deus. Ele foi afastado da presença de Deus. Ele foi separado dessa presença. Representado ali por aqueles querubins que fecham, né, a porta de entrada do Éden, demonstrando que essa comunhão de Deus como está completamente rompida, que anteriormente no Éden existia. Então há necessidade dessa revelação especial. Abram aí Romanos capítulo 1, verso 18, verso 25, mas é do verso 18 em diante, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre essa revelação natural. O homem ainda tem essa lei gravada no seu coração. Mas como eu disse, ela foi obscurecida completamente pelo pecado. E por causa disso, ela não é mais a revelação natural, não é mais um guia
para a conduta do homem. O homem pode fugir dela. Ele, dentro do coração dele, ele vê que é certo, que é errado, mas ele foge desse conceito de justiça. O que ele busca sempre é o lado oposto. Ele vai sempre buscar desagradar a Deus. Porque hoje a sua natureza é uma natureza corrompida por causa do pecado. E por causa dessa natureza corrompida, há necessidade de uma revelação especial, externa. Não mais o coração do homem pode conduzi-lo, por mais que possa, por mais que a sua consciência possa acusá-lo. Mas ele suprime, ele suplanta essa acusação. É por isso que a revelação especial é necessária. É por isso que ela é fundamental. E ela também representa essa lei moral que foi gravada no coração do homem. Então, sem essa revelação especial, os homens sempre vão converter a verdade em mentira e vão adorar a criatura ao invés do Criador. Lá em Romanos capítulo 1, verso 25, nós vamos ver ele dizendo assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por que a revelação natural não era suficiente? Ele diz aqui no verso 18: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que preferem o erro ao invés da verdade. Aí ele diz assim: o que eles podem conhecer de Deus é manifesto. Os atributos invisíveis, o poder de Deus, a sua divindade, e todas essas coisas que mostram que Deus é santo e é Senhor sobre todas as coisas. Isso antes da queda era o suficiente para que o homem tivesse comunhão com Deus. Isso era suficiente. A lei de Deus estava gravada no coração do homem porque ele foi criado à imagem de Deus. Ele recebe isso, ele recebe essa porção de Deus. Então ele não tinha muito esforço para saber qual era a vontade de Deus. Em princípio ele já sabia que deveria amar a Deus sobre todas as coisas. E por causa disso, amar o próximo como a si mesmo. Mas depois da queda, ter perdido essa condição, o homem necessitava, melhor dizendo, de alguma coisa que apontasse para Cristo, que apontasse para Deus, fizesse com que ele voltasse os olhos e reconhecesse em Deus aquilo que naturalmente ele reconheceria pela sua própria natureza, pela sua própria experiência, pelo seu próprio contato com Deus aí face a face. Aí ele diz aqui no verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí a revelação natural agora, ela serve como um instrumento para condenar. Porque o homem está preso na sua própria natureza pecaminosa. Aquilo que serviria como um instrumento para glorificar a Deus e reconhecer a sua divindade, o seu poder, o homem vê isso, ele observa isso, mas ele não leva isso em consideração. Ele despreza esse conhecimento natural de Deus, que jamais poderia trazer salvação, mas que apontaria e aponta para o Deus soberano. Para nós crentes, esse conhecimento ele é suficiente. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, olhamos, é suficiente nesse sentido, olhamos para as coisas que são criadas e conseguimos ver Deus nelas, claramente. Por quê? Por causa da nossa condição. Porque nós não somos escravos do pecado, não estamos cegos. Essas coisas para nós fazem sentido e mostram a grandiosidade de Deus, os atributos de Deus. E nos faz, ao contrário daqui, do texto de Romanos, olhar essas coisas e reconhecer o poder de Deus. Eu vou ler aqui a pergunta 7, que é bastante interessante a respeito dessa revelação
dessa revelação especial, a revelação da lei de Deus. Ele diz assim: por que Deus não revelou os 10 mandamentos a Adão e Eva? Como o pecado não havia ainda entrado no mundo, também não havia necessidade de uma lista detalhada de mandamentos. Bastava a simples lei moral de Deus, escrita no coração humano, porque ela dizia a Adão e Eva que a mais elevada obrigação deles era amar a Deus por causa dele mesmo, e que a obrigação imediata a essa era de se amarem por amor a Deus. Só quando o pecado entrou é que se fizeram necessários mandamentos detalhados e específicos como não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, e etc. Enquanto a raça humana existisse no estado de inocência, mandamentos específicos assim seriam tão sem sentido quanto desnecessários. Por quê? Porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Não havia necessidade de se conhecer a Deus através da lei que apontava para Cristo. E fazendo menção aqui o que o pastor falou sobre domingo, né? Quer dizer, os crentes ali, vamos dizer, Adão e Eva, tinham necessidade de saber que o 7º dia era o dia do Senhor e que eles iriam descansar nesse dia? Tinha necessidade? Tinha, lógico, lhes foi revelado. Mas eles tinham necessidade de ser lembrados dessas coisas? Não. Porque isso era comum, isso era natural, isso era, na realidade, uma consequência da própria criação deles, como a palavra de Deus diz, e consequência do relacionamento deles com Deus. Mas por que a lei é dada? Porque o homem esqueceu isso. Porque o homem precisa ser lembrado disso. Aí você tem ali nas tábuas da lei escritas em pedras, que significa que essas coisas elas não passam, mas perduram, continuam. Porque você sabe que existem alguns teólogos que dizem, que o domingo, o dia do Senhor, passou. Porque fazia parte da lei cerimonial. Mas, na realidade, o dia do Senhor ele permanece, porque ele foi escrito em tábuas de pedra. Aquilo ali tem continuidade. Por mais que ela esteja, de certa forma, esteja associada a uma lei cerimonial, o princípio é a lei moral que permanece. O dia do Senhor é para ser comemorado, ou melhor, cultuado até a vinda de Cristo, porque ele é um sinal, um reflexo do último dia, do dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E aí vamos viver num grande dia do Senhor. Aí será o dia do Senhor. Início desse momento. Essa é a nossa expectativa. É isso que a palavra de Deus fala. Mas por que a necessidade de sermos lembrados disso? Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa natureza pecaminosa, que se afastou de Deus. Antes não. Antes ali o contato todo o tempo com o Senhor, o coração falando, a lei moral gravada no nosso coração, a experiência e o contato constantemente com Deus ali em comunhão. Essas coisas não precisavam ser lembradas. Essas coisas eram naturais no relacionamento de Deus com o homem e no relacionamento de uns com os outros. Mas por causa da queda, essas coisas foram obscurecidas. E aí havia necessidade de uma lei, de uma revelação especial, que é essa lei moral, que inicialmente foi gravada no coração dos homens. Eu entendo que a Bíblia não é específica com relação a isso. Mas eu entendo que nesse desenvolvimento, nesse relacionamento de Deus com o homem iria aprimorando esse seu conhecimento e essa sua comunhão com Deus, e essas coisas se tornariam tão claras por causa da lei que estava gravada no coração do homem. Rodrigo queria falar um. E isso é tão verdade que até a nossa própria experiência
dessa corrupção que existe no coração do homem. Provavelmente seria o contrário que aconteceria no Éden. Né? Quer dizer, um aprimoramento da justiça de Deus através da própria lei moral que foi gravada no coração do homem, a revelação natural, juntamente com a comunhão na presença de Deus, aperfeiçoando o conhecimento que o homem teria de Deus, e o contrário também é verdade depois da queda. Esse afastamento contínuo, né? Para o conhecimento de Deus, né? Para o próprio desenvolvimento, não como a lei hoje histórica, ela não faz isso, não faz sentido, né? Chamando a nossa atenção do nosso pecado, sobre transgressões da lei. Né? A lei hoje tem esse aspecto para nós. Ela aponta o nosso pecado, ela aponta a necessidade que nós temos de nos santificar e tudo mais. A lei moral gravada do homem lá no Éden, provavelmente só tinha aspecto positivo, né? A única não tem defeito da. Provavelmente. Porque não tinha a tendência do pecado. Como ele não tinha essa tendência, não precisava refrear o instinto pecaminoso para dentro dele. Você ia acelerar, ele já tinha natural. E essa própria natureza dele, por exemplo, quando você tem os mandamentos em forma negativa, isso é bastante interessante, por quê? Porque mostra a tendência do homem. Tá? Essa é a nossa tendência. A tendência é fazer tudo contrário ao que ao que Deus estabeleceu na sua lei. Tá? Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Né? Antes não. Tá? Provavelmente por causa disso. Agora, completamente contrários a essa divindade, rejeitando todo e qualquer resquício, ou melhor, revelação, se pode dizer assim, de Deus na natureza, rejeitando essas coisas, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos a necessidade de sermos lembrados da nossa condição. Então o mandamento diz isso. Nós somos idólatras, nós somos ímpios, que precisamos ser lembrados de não fazermos essas coisas por causa da nossa própria condição. Esses são os desdobramentos que a gente vai ver aqui na pergunta 92. Por quê? Porque o homem vai ser julgado por essa lei. É por essa lei que ele vai ser julgado. Pela lei moral que existe no coração do homem. É o que Romanos capítulo 2 vai falar. Os homens serão julgados por essa lei, pela lei de Deus, pelo conhecimento que eles têm dessa lei. Seja um conhecimento profundo, dado pelo Evangelho, pela revelação externa, ou seja, o conhecimento do seu coração. Eles serão julgados pela sua própria consciência, porque a consciência dele os acusa. John Owen dizia que a nossa consciência é o espião de Deus no coração do homem. Aquela que nos diz aquilo que está errado e que não está de conformidade com a vontade de Deus. Todo homem tem isso. Então, respondendo à pergunta do catecismo, o que revelou Deus no princípio ao homem como sua regra de obediência? Foi a lei moral. Essa lei moral foi dada quando Deus faz o homem à sua imagem e transmite aquilo que é caracteristicamente dele. Ele transmite parte da sua natureza ao homem, os seus atributos comunicáveis, e com isso ele transmite também a lei moral. Por isso que ela está gravada no coração do homem. E é essa lei moral que é o padrão de justiça da parte de Deus. Abram aí Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos capítulo 10, verso 5. Porque não poderia ser diferente. Porque faz parte da natureza. O homem foi criado com nessa estrutura.
O homem foi criado dentro desse princípio. Ele recebe, ele não é ele não tem uma existência autônoma. A existência do homem depende da criação de Deus. Ele é totalmente dependente. Então, quando Deus cria o homem, ele cria dentro de um padrão e dentro de uma justiça. Que justiça e padrão é esse? O seu padrão, a sua justiça. Por isso que ele transmite isso ao homem. Romanos capítulo 10, verso 5. Alguém pode ler, por favor? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Moisés disse que o homem que praticar a justiça, por que ele vai viver através dela? Porque esse é o padrão que Deus estabeleceu. A sua lei. Todo homem ele deve ser conformado a essa lei. Por quê? Porque ele foi criado dessa forma. Foi dessa forma que ele foi criado. Foi dessa forma que ele foi estabelecido. A gente podia fazer até uma correlação, né, com esses manuais do usuário. Quando você compra um produto. Você compra um produto, sei lá, um carro, um eletrodoméstico, um computador, sei lá, alguma coisa assim desse gênero. Vem ali um manual de instruções, como ele deve ser usado. E vamos dizer assim, o tempo de uso daquele material ele pode ser estendido ou diminuído conforme a forma, o procedimento daquele que está usando, se ele segue as regras e o padrão daquilo que foi feito ou não. Então, se no carro, se ele não coloca de cada 5 em 5 mil quilômetros, olha, o carro não vai andar conforme deveria andar e o tempo de duração dele vai diminuir. E assim sucessivamente com qualquer tipo de eletrodoméstico. Por quê? Porque ele foi feito num padrão. O homem também foi feito num padrão. E que padrão é esse? É o padrão da santidade e da justiça de Deus. E Deus coloca isso dentro dele. Dá capacidade a ele de viver conforme a sua vontade. Mas por causa da queda, ele se afasta disso. E aí a necessidade de uma revelação especial, de ressaltar ou de tornar conhecida a lei moral de Deus, que foi completamente esquecida e obscurecida no coração do homem. É dessa forma que os homens serão julgados. Os homens serão julgados pela lei de Deus. Existem algumas pessoas que acham que a lei caiu. A lei caiu, os crentes não serão julgados pela lei de Deus. Por que os crentes não serão julgados pela lei de Deus? Porque o fim da lei é Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Porque Ele assumiu o nosso lugar. Ele é o nosso Cordeiro expiatório. Ele assume a nossa posição. Ele obedece à lei para que nós pudéssemos ter vida. Então aqueles que estão em Cristo, eles não têm mais a necessidade, de cumprir a lei como que uma satisfação para com Deus. Mas todo homem tem essa necessidade de cumprir a lei para satisfazer a justiça de Deus. Só que ele não tem capacidade de fazer isso por causa do pecado. E aí ele se torna condenado por isso. Porque o Senhor, o padrão de Deus para o homem é a sua lei. Abram aí Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 14. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando que somos livres da graça, livres do pecado por causa da graça de Deus. E aí no verso 13 ele diz assim, que nós não devemos oferecer os nossos membros como instrumento de iniquidade, porque somos livres do pecado. Somos libertos do pecado. E aí no verso 14 ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E uma coisa interessante que nós podemos ver aqui é o quê? É que aqueles que estão debaixo da lei estão dominados pelo pecado.
Aqueles que estão debaixo do regime da lei, que regime de obrigação, ele tem a necessidade de se conformar à lei de Deus. Esses que têm a necessidade de se conformar à lei de Deus, eles estão debaixo do pecado. E nós, crentes, temos necessidade de se conformar à lei de Deus? Sim, nós temos essa necessidade. Mas não como uma necessidade para a nossa salvação, mas como uma resposta dela. Como uma consequência da nossa salvação. Porque jamais vamos poder obedecer à lei em todos os seus aspectos. Ela é nossa norma de conduta. E o Senhor nos capacita a viver a lei, não perfeitamente, mas nos aperfeiçoarmos nessa lei. É por isso que a lei não tem o poder de nos destruir, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. O Senhor atribuiu a sua justiça e os seus méritos a nós por causa do seu sacrifício. Ele cumpre a lei no nosso lugar. E agora nós não mais estamos subjugados a isso. Porque nós estamos debaixo da proteção de Cristo Jesus. Hoje à noite nós teremos a pregação do reverendo Alaule, e com isso o livro de Apocalipse vai ficar aí para a próxima semana. Mas eu já poderia adiantar uma coisa que nós vamos falar lá no capítulo 12, ali quando houve guerra entre Miguel e Satanás. Ele foi expulso dos céus. E é interessante porque aquela expulsão é consequência da ascensão de Cristo. E aí Satanás deixa de ser o acusador que está diante de Deus. Não há mais lugar ali no céu para Satanás acusar os eleitos de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. E todas as vezes que provavelmente, numa figuração, Satanás olha para acusar os crentes diante de Deus, ele vê a prova cabal ali do sacrifício de Cristo. Não existe mais motivo, não tem como mais. Quem vai acusar os crentes diante do Senhor se é o próprio Cristo que está ali do lado, que está justificando que Ele é a marca, é a evidência cabal da sua redenção. Não há mais por que acusá-lo, gente. As suas acusações não têm mais fundamento. Porque ao lado do Senhor, nosso Deus, está aquele que morreu por causa do pecado. E todas as vezes que... É interessante porque ali em Apocalipse fala o cordeiro que foi morto. Por que João tem essa linguagem? E ali é uma linguagem, na realidade, figurada. Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Como isso acontece? Não sei. Mas o que significa? Porque todas as vezes que contemplamos Jesus no céu, quando o Senhor Deus olha para Cristo, quando os santos olham para Cristo, eles veem em Cristo a sua redenção. O cordeiro que foi sempre lembrado diante de Deus. Sabe o que é isso na vida de um pai? Olhar para um filho e ver as marcas do seu sofrimento. Já percebeu isso? Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas você olhar para os seus filhos, eu falo aqui com toda profundidade porque eu lembro do Davi. Porque eu olho para o Davi e vejo as marcas no seu corpo da sua deficiência. E aquilo me faz lembrar determinadas coisas que eu vivi na vida dele, no seu nascimento, em todas as operações que ele fez, em todo o sofrimento, toda a dificuldade que ele sente. E aquilo ali me remete à bondade e à misericórdia de Deus na vida dele e na minha vida. Porque o Davi poderia não estar conosco. Porque o Davi poderia ter tido outras dificuldades. E toda vez que eu olho para ele, às vezes eles ficam brincando comigo lá em casa. Às vezes eu vejo ele andando e eu começo a chorar. Porque eu vejo a misericórdia e a graça de Deus na vida dele. Agora imagine
essa imagem que nós acabamos de falar aqui. Um Cristo, o Cordeiro que foi morto ali, todo o tempo, lembrando a Deus o seu amor para conosco. Toda vez que o Senhor olha para Cristo, Ele vê o seu sacrifício e lembra de todo o esforço, de toda a dor, de todo o sofrimento que Ele teve por nossa causa. E aí, como Ele não pode perdoar os nossos pecados? Como Ele não pode agir graciosamente para conosco? Se todo o tempo Ele é lembrado do sacrifício do seu Filho. É isso, queridos, que acontece conosco. É por isso que a lei de Deus, ela não nos condena, porque nós estamos em Cristo Jesus. E é esse Cristo que constantemente lembra o Pai de que nós fomos resgatados por Ele. Mas aqueles que não estão em Cristo, eles serão julgados por essa lei. Pelo padrão de justiça, esse padrão de justiça que fez com que Cristo hoje se assentasse à direita de Deus Pai. E agora não mais somente como Deus, mas como Deus e como homem. Limitando, penso eu, de certa forma, a sua natureza. Porque ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele é homem, Ele não tinha necessidade de se transformar em homem, se encarnar em homem. Ele não tinha essa necessidade. E hoje nós temos ali, por causa de nós, por causa de mim e de você, por causa da justiça e da lei de Deus, um Deus que é Deus, mas que se tornou homem. E essa é o primeiro estágio da humilhação de Cristo. Tornar-se homem. Abram aí 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que nós estamos vendo aqui? Que Deus vai julgar o homem segundo as suas obras. E qual é o padrão para esse julgamento? É a lei de Deus. A lei de Deus é o padrão de julgamento de Deus com relação ao homem. Todo homem, e aí incluindo os crentes, são julgados pela lei de Deus. Mas por que nós não somos condenados com o mundo? Porque o Senhor aplicou a sua salvação a nós. Ele imputou a sua justiça, a sua observância à lei, a sua entrega por causa do pecado a nós. E por causa disso, quando Deus nos olha, Ele nos olha como santos, como íntegros, como perfeitos, porque Ele olha através de Cristo, através do seu sacrifício. Ele nos imputou justiça e irrepreensibilidade. Nós somos irrepreensíveis por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É por isso que a lei serve para aperfeiçoar o crente, porque ela é o caminho que agora nós podemos andar. Agora nós temos condições de andar. Não perfeitamente, mas nós temos condições de andar. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que a santificação ela é um instrumento que faz com que nós possamos ver a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós estamos sendo santificados nesse mundo. Estamos sendo conformados à lei de Deus, à sua vontade, à sua imagem. Por mais que não seja perfeitamente, ou melhor, cabalmente. Mas nós estamos avançando, nós estamos cada dia mais e mais nos conformando à lei de Deus. E quando nós olhamos as exigências da lei e percebemos que nós não conseguimos, por nós mesmos, nesse mundo,
sermos perfeitos aos olhos de Deus, o Senhor olha para nós através de Cristo. É uma expiação eterna e eficaz que Cristo fez em nós. Por isso que a lei não tem domínio sobre nós e, consequentemente, o pecado. Abram aí Romanos, mais uma vez, capítulo 2, verso 12, diz assim, o seguinte: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Por mais que o homem que esteja afastado de Deus, ele não tem o conhecimento da lei de Deus, aquele que não teve conhecimento da revelação de Deus especial, no momento em que ele pratica a justiça, ele está trazendo juízo sobre si. No momento em que ele percebe o que está certo e o que está errado, ele está mostrando que a lei está presente na vida dele. Os conceitos básicos dessa lei estão ali presentes. E isso é suficiente para o tornar indesculpável diante de Deus. Porque a lei foi gravada no coração do homem. O homem é responsável por aquilo que ele faz. E a lei de Deus sanciona isso. Deixa isso latente e claro na vida do homem. Por mais que ele desconheça completamente a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo também, lá em Atos capítulo 17, agora o Senhor notifica que há um varão que vai julgar todas as coisas. Por quê? Porque até aquele momento, aqueles homens foram condenados ao inferno e ao pecado e à destruição, simplesmente pelo conhecimento natural e pela revelação, ou melhor, pela lei moral gravada em seus corações. Isso já os torna culpados diante de Deus. O homem será julgado pela lei de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a lei moral de Deus. Porque muitas vezes nós estamos como crentes, pecando contra Deus, sem saber, pensando que estamos fazendo algo justo e bom, mas estamos pecando contra o Senhor. E precisamos ser lembrados, precisamos dessa revelação. Por quê? Porque a lei de Deus vai mostrar para nós que nós não somos perfeitos, que nós somos perdidos. E ela vai apontar para Cristo como a justificação dos nossos pecados. Esse é o objetivo da lei. Mostrar ao homem que ele está perdido. Nós vamos começar a estudar aqui mandamento por mandamento e você vai perceber a complexidade de cada mandamento, porque o que nós temos ali nos 10 mandamentos é um resumo, a complexidade. E você vai perceber que muitas coisas você não pratica. Mas agora, em Cristo Jesus, você é chamado a viver. E se você pecar contra a lei de Deus, você não vai morrer. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus diz que Ele colocaria a sua lei nos nossos corações. E é isso que Deus está fazendo. Por mais que nesse mundo nós não sejamos perfeitos com relação ao cumprimento da lei, nós somos chamados a viver essa lei como padrão da justiça de Deus, como consequência da salvação de Cristo nos nossos corações. É Ele quem nos torna possível cumprirmos aquilo que anteriormente
éramos completamente incapazes de fazer. Nesse mundo nós estamos sendo aperfeiçoados. É um paradoxo meio difícil nós entendermos. Nós nunca seremos cumpridores completos da lei, mas nós vamos caminhar nesse sentido. Nosso desejo no coração do crente, é viver de conformidade com a lei de Deus. E é isso que nós vamos buscar nesse mundo. Pela misericórdia de Deus e pela sua graça. O que Deus revelou no princípio ao homem como sua regra de obediência? A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a toda a raça humana nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral de Deus, gravada no coração dele. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém queria falar alguma coisa? Vamos orar então para nós